Então, concurso de agentes, punibilidade. Como que se dá punibilidade no concurso de agentes? Se dá nos termos da parte final do artigo 29. Como que diz o artigo 29? Ele diz assim: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este crime combinado, vírgula, na medida de sua culpabilidade. Eu volto a repetir. O artigo 29, até esta vírgula, ele adota a teoria unitária. Por quê? Porque ele está dizendo assim: todos os concorrentes para o crime responderão pelo mesmo crime. Certo? Entretanto, em termos de culpabilidade, e o que é culpabilidade? Pressuposto de aplicação de pena. Pressuposto de aplicação de pena. Mas o crime já existe. O crime é igual para todos. Só que na hora da aplicação da pena, o juiz irá dosar a pena, se possível, levando-se em consideração a culpabilidade de cada um desses concorrentes. Entendido? Acontece que o artigo 29, ele traz um parágrafo, que é o parágrafo 1º, e diz assim: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Aqui, só haverá esta diminuição se ficar comprovada que a conduta praticada pelo agente foi de menor importância para o resultado final. Tá certo? Foi de menor importância para o resultado final. E vejam, neste parágrafo 1º, nós não temos hipótese de direito subjetivo do réu. Não temos hipótese de direito subjetivo do réu. É uma faculdade do juiz. O juiz pode diminuir a pena. Ele não deve diminuí-la. Se eu perguntar aí na prova, qual a natureza jurídica da participação de menor importância? Certo? Vocês devem afirmar: não se trata de direito subjetivo do réu, mas sim de uma faculdade judicial. Porque o juiz não deve diminuir a pena. Nos termos do artigo 29, parágrafo 1º, trata-se de uma faculdade. O juiz pode diminuir analisando o caso concreto, verificando no caso concreto se efetivamente a participação daquele concorrente foi de menor relevância. Entendido? Alguma dúvida? Ainda em se tratando de punibilidade, nós temos o parágrafo 2º do artigo 29. O parágrafo 2º, que diz assim: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vamos imaginar que 4 pessoas se reúnem para cometer um crime de roubo. Todos os 4 se armam. 3 deles ingressam numa casa e um deles fica do lado de fora para ficar na espreita da chegada de algum policial ou de alguém que possa dar notícia da existência da quadrilha ali. Quando os 3, me diga uma coisa, qual que é a intenção dos 4? Cometer um crime de roubo. Ingressam os 3 lá dentro e encontram a família dentro de casa. Tá certo? Um dos familiares acaba reagindo ao roubo.
e ocorre a morte deste participante lá dentro. Nós temos qual o crime? Latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Qual era a intenção daquele que ficou lá fora? Participar de um crime menos grave, que é o roubo. Há concurso de agentes entre eles? Há pluralidade de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre eles, porque havia uma ligação entre eles, e homogeneidade de elementos subjetivos. Todos agiram com dolo. Em tese não. Há concurso de agentes. Qual a consequência do concurso de agentes? Responder pelo mesmo crime nos termos do caput do artigo 29. Só que aqui nós temos uma exceção. É aquilo que a doutrina chama de cooperação dolosamente distinta. A doutrina chama isso de cooperação dolosamente distinta. Por que é uma cooperação dolosamente distinta? Porque ele cooperou dolosamente na prática do crime, só que distintamente do resultado final. O que ele queria era participar de um crime menos grave. Certo? Ocorre que o resultado foi mais gravoso. Nesta hipótese, o artigo 29 diz assim: se algum dos participantes quis participar de crime menos grave, será aplicada a pena deste crime menos grave, do roubo. Então, embora tenha havido concurso de agentes entre eles, porque houve concurso de agentes, embora tenha havido latrocínio lá dentro, o que ficou ali fora responderá pelo roubo, tá certo? E não pelo latrocínio. Senhor, é o caso também se tiver um motorista dirigindo o veículo. É a mesma coisa. Imagine que ao invés dele ter ficado ali dentro, ele ficou dentro do carro aguardando para dar fuga. Mesma coisa. Só que a lei, isto é uma exceção? É uma exceção. Só que ela traz uma exceção desta exceção. Por quê? Porque ele diz assim, olha, ele vai responder pelo crime menos grave? Vai, que é o roubo. Só que ele diz assim, essa pena de roubo será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ele vai responder pelo latrocínio? Não. O latrocínio, a pena mínima é de 14 a 30 anos. 14 a 30. O roubo, e aqui o roubo é qualificado, vai aí de 5 anos e 4 meses a 6 anos e 8 meses. Se o resultado morte lá dentro era previsível, porque todos sabiam que havia pessoas lá dentro, e aí é previsível a existência de uma reação por parte de alguém. Esse que está fora responderá pelo crime de roubo, só que a pena será aumentada até metade. E aí você pega metade de 5 e 4, dá 2 e 7. Ele vai responder por 7 anos, 8 anos e 1 mês. É diferente do latrocínio, que a pena mínima é de 14. Tá? Então, houve uma cooperação dolosamente distinta, ele responde pelo crime menos grave. Se o resultado era previsível, ele continua respondendo pelo crime menos grave, só que a pena é aumentada até metade. Entenderam isto? Entenderam? Isso é importante. Alguma dúvida? Então, isso se trata de cooperação dolosamente distinta nos termos do artigo 29, parágrafo 2º.